Eu sou o Chief Marcos Bonfim. Hoje eu gostaria de bater um papo com você para que nós dois juntos pudéssemos fazer uma reflexão e questionarmos primeiro a nós mesmos e o que está acontecendo no Brasil. Antes de mais nada, vocês já viram o meu posicionamento, isso tudo que está acontecendo no Brasil, na verdade, é responsabilidade nossa. Nós temos uma tendência, não, fulano é corrupto, fulano é isso, fulano é aquilo, e passar a responsabilidade, o governo é ruim, o governo, enfim, quando, na verdade, a responsabilidade é nossa, e nós temos que não só fiscalizar e exigir que os nossos representantes nos representem. Vocês estão acompanhando o que está acontecendo? Rapaz, é tão vergonhosa a coisa, é tão vergonhoso. Mas antes de eu começar a me aprofundar mais um pouco, a primeira pergunta é: você vê o seu rosto no Congresso e no Senado? Você se vê lá dentro? Você se vê representado? Você votou? Você lembra em quem você votou? Você sabe em quem você votou e o porquê você votou? Nós estamos vendo aí, e já extrapolou mesmo, e as pessoas acreditam nisso, que estão transferindo toda a culpa para o Supremo Tribunal, quando o Supremo Tribunal ele é provocado pelo Legislativo. Né? Estão vendo aí, depois da decisão, que a coisa é mais simples do mundo. Orçamento secreto é ilegal, é imoral e inconstitucional. O dinheiro do povo tem que ser muito bem esclarecido para onde vai. Mas não, cara. Os caras são tão descarados que estão bloqueando uma PEC para negociar, para fazer coisas imundas, corrupção, poder, manipulação. E nós permitimos isso. Está na cara, está passando aí, está no noticiário o tempo todo. E nós estamos permitindo isso. Nós estamos nos aceitando, nós não nos posicionamos, nós nos acomodamos. Vamos ver o que vai dar. O Supremo Tribunal ontem decidiu que é inconstitucional o orçamento secreto e hoje já estão dando um jeitinho, na cara de pau. Vai ficar, olha, e outra coisa, hein? Já estão ameaçando o Supremo. Vão diminuir as férias, vão diminuir o tempo que o cara pode ser ministro. Rapaz, é uma vergonha isso. É uma vergonha. Agora, nós colocamos de volta os corruptos e acrescentamos outros corruptos mentirosos, cínicos, manipuladores, como a Damares. Como o pai do Gabriel Monteiro, deputado federal do Rio de Janeiro, filho de um estrupador, e o cara foi lá e meteu a mão no dinheiro do miserável, sacando 2 vezes R$600. E aí, o repórter, semana passada, na posse dele, na diplomação, o repórter questiona e ele diz assim: vou responder, que Deus te abençoe. Que cinismo! E nós admitimos isso, nós estamos acostumados com isso. Parece que nós não sentimos mais o perigo que nós estamos correndo. Cara, olha, uma coisa eu já tenho certeza que eu concluí. Se o Bolsonaro ganhasse essas eleições, não ia nem ter R$600, ia ficar nos 400. Pelo comportamento todos esses deputados, ia ficar no 400 e o Bolsonaro ia culpar alguém. Não, eu queria os 600, mas eles não aprovaram. Como ele já fez isso constantemente no passado, sempre apontar alguém. E é um absurdo você ver deputados que fazem leis inconstitucionais, ilegais, imorais, e na cara de pau ainda atacam e agridem a Suprema Corte do Brasil. E nós permitimos, nós não repudiamos isso. E eu gostaria de saber o porquê, se você puder compartilhar comigo o seu posicionamento, o que nós podemos fazer para diferenciar. Vou te dizer mais uma coisa, vou adiantar. O Lula vai ser ameaçado constantemente por corruptos.
Vocês acham que ele é ladrão? Tá aí, os ladrões ficam querendo o orçamento secreto. Exatamente. Sabe por quê? Porque com o orçamento secreto, eles fazem obra onde está o eleitor dele e ele fica se perpetuando como deputado federal, eleição após eleição. Por isso esse interesse. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O executivo é para executar. O legislativo é para fiscalizar o executivo e fazer o orçamento. Ponto. Ele não tem que fazer negociata com aonde vai o dinheiro. Isso é problema do executivo. Agora, o que nós estamos acontecendo, vamos fazer, dividir responsabilidades. Vocês não vão poder acusar o executivo, o Lula, por não ter verba, por não ter mais benfeitorias. Porque 20 bilhões está lá. Não se esqueça dos 5 bilhões que eles passaram na calada da noite para a campanha eleitoral. Vocês lembram disso? Lembra quanto era? E de repente o quanto passou a ser? E o povo passando fome. Na miséria, na vala, na lama, sem esgoto. E nós permitimos isso. Deixa eu fazer mais uma pergunta a você. Como nós podemos acusar alguém de corrupto quando nós praticamos a corrupção? Ou nós somos coniventes com a corrupção? Ah, mas como assim conivente? Nós colocamos eles lá, nós estamos sendo coniventes com a corrupção. Ou não? Eu acredito que sim. Estamos fazendo parte desse esquema. Durante o governo Lula, ele vai ser ameaçado constantemente de impeachment pelo seu Lira. O Lira, em 4 anos, ele enriqueceu 6 milhões em 4 anos. E uma outra coisa que nós devemos questionar, por que a nossa justiça é tão lenta, com tanto dinheiro enfiado nas justiças, os nossos juízes, promotores ganhando tanto dinheiro, um salário excelente, com tantos benefícios. Por que ela é tão lenta? Fala do Lira. O Lira era para ser julgado outra vez e já se passaram 4 anos. Inclusive, ele estava dependendo de ser reeleito com a ficha limpa, dependendo da segunda instância, do segundo julgamento. E aí? Até agora não foi. E não vai ser. Como é que se fala? Não é prevaricar. Vai passar o tempo e vai ser anulado. Como nós estamos vendo aí com o ex-governador do Rio de Janeiro, Cabral. Cara, que vergonha. Se eu contar isso aqui nos Estados Unidos, o nego vai dizer assim, é sério? Tu tá de sacanagem, tu é um baita do mentiroso. Não tô mentindo, não. Não é possível. Ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar. E quando nós analisamos e pensamos que o Brasil é o único país no mundo que tem mais universidades e mais advogados formados em direito, juntando todos os outros países no mundo. O Brasil supera. E as nossas leis, cara... Bom, bandido que faz lei não vai fazer lei sérias e contra ele. Sempre vai ter aquela escapulidinha. Pergunta o Lira sabe fazer isso muito bem. Tanto agora que ele passou uma lei que agora você tem que provar que o funcionário público é intencional. Você agora tem que entrar na mente. Cara, é tanta sacanagem. E nós aceitamos isso. Então vocês vão ter aí para os próximos 4 anos o Lula sendo, vamos dizer assim, eu não queria ser manipulado, porque essa não é a personalidade do Lula, mas sendo intimado constantemente com o impeachment. Quantas tentativas teve de impeachment contra o Bolsonaro? 140 e pouco, coisa assim, né? Pois é. E um homem decidiu se ele ia para o impeachment, não. Um homem. E esse mesmo homem condena a Suprema Corte que o juiz faz uma decisão, somente ele. Tem que ser os 11. Mas quando você vê a PGR, é um homem que decide se vai fazer o processo ou não. Aí você vê no Congresso, um homem decide se vai ser pautado ou não.
Um homem decide se vai levar o presidente impeachment ou não. Um homem decide que se o assunto que lhe interessa vai à pauta ou não. Mas a Suprema Corte é diferente. A Suprema Corte está intervindo no nosso território. Isso é mentira, isso é falácia. Não acreditem nisso. Porque são eles mesmos que vão lá pedir ajuda, a decisão da Suprema Corte, porque eles não fazem o trabalho deles. Enrola. E é isso aí. Aspectos normalmente levam anos, mas quando é o interesse deles, é do dia para a noite. Do dia para a noite. Durante a campanha eleitoral, legalizaram o crime, coisa que estava lá estampando. Aliás, eu vou dizer uma coisa, ser bem claro, a lei no Brasil não vale nada, eles podem mudar de um dia para o outro. Simples assim. Lembra daquela pregatória? Cara, eu nunca vi isso no mundo. Os caras criaram uma lei para reverter uma decisão da Suprema Corte. Só no Brasil. E nós aceitamos isso. Nós admitimos isso. Enfim, se você quer a mudança começa realmente em cada um de nós. Nós temos que tomar uma posição, nós, povo brasileiro. Eu não estou falando de vir para ruas, quebrar, fazer maluquice ou ficar em frente de quartel. Estou falando isso não. Mas nós temos que começar a mandar e-mail, gritar e fazer com que eles nos representem e não interesses deles. A decisão é nossa, povo brasileiro. Que Deus possa abençoar você. E se você quer mudança, a mudança começa em cada um de nós. Tchau, tchau.